Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos anteriores. Nós vamos focar na resolução de 5 exercícios que são relativos aos 4 primeiros vídeos da playlist de cálculo 1, tá certo? No primeiro exercício, pede para encontrar o domínio dessa função aqui, 1 sobre a raiz quarta de x ao quadrado menos 5x. Bom, para resolver esse exercício, nós vamos observar o seguinte. A raiz quarta de x ao quadrado menos 5x aparece no denominador. O numerador está fixo, é o número 1, então não tem nenhuma restrição. Mas o denominador não pode ser igual a zero, então essa raiz quarta precisa ser diferente de zero, tá certo? A gente não pode dividir por zero. Mas para essa raiz quarta ser diferente de zero, é necessário que o seu radicando, a função que está aqui dentro da raiz, seja diferente de zero. Então, x2 menos 5x tem que ser diferente de zero. Ao mesmo tempo, essa raiz quarta só existe no conjunto dos reais se a x ao quadrado menos 5x for maior ou igual a zero. Lembram disso? A raiz de índice par só tem sentido nos reais se o radicando, que é quem está dentro da raiz, for maior ou igual a zero. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, que essa condição seja satisfeita e também que essa aqui seja satisfeita. Agora, percebam o seguinte, nessa de baixo, nós temos que pode ser igual a zero. Na de cima, que tem que ser diferente de zero. Então, para garantir que seja maior ou igual a zero e, ao mesmo tempo, diferente, esse igual a zero aqui tem que sair. Então, quer dizer que para que as duas sejam satisfeitas simultaneamente, a gente deve ter o seguinte, que x ao quadrado menos 5x tem que ser obrigatoriamente maior do que zero, porque essa condição de que ele tem que ser diferente de zero elimina essa onde ele pode ser igual a zero. Então a gente tem que trabalhar com essa condição aqui. E trabalhar com ela diretamente não é uma tarefa muito fácil. É mais simples nós trabalharmos com as raízes da equação. Então nós esquecemos por agora esse sinal de maior e utilizamos o de igual para encontrarmos as raízes dessa equação. E essas raízes vão nos dar referência para descobrir em que pontos, em que valores de x ao quadrado menos 5x vai ser de fato maior do que zero. Então vamos encontrar as raízes. Então temos uma equação quadrática. Uma forma de encontrar as raízes da equação quadrática é usando a fórmula de Bhaskara, mas aqui, como o termo independente é igual a zero, não aparece o c, tem um jeito mais fácil, que é colocar o x em evidência. Então, colocando o x em evidência aqui, nós temos x vezes x menos 5. Percebam que se eu aplicar a distributiva, eu volto exatamente nessa expressão anterior. E daqui eu tenho um produto sendo igual a zero. Então, para que isso aqui aconteça, ou x tem que ser igual a zero, ou x menos 5 tem que ser igual a zero. E quando que o x menos 5 tem que ser igual a zero? Quando o x é igual a 5. Então, a primeira raiz, que é x igual a zero, eu chamei de x1, e a segunda raiz, que é x igual a 5, eu chamei de x2. Então, essas são as duas raízes dessa equação quadrática aqui. Só que a gente não quer os valores onde ela seja igual a zero. Nós queremos onde ela seja maior do que zero. Então, para isso, nós vamos observar que essa equação quadrática tem o a igual a 1, que é o termo que acompanha aqui o x ao quadrado. 1 é maior do que zero, então ela tem concavidade voltada para cima. Então, um esboço bem simples do gráfico dessa parábola é baseado no seguinte. Temos o eixo x, temos aqui as duas raízes, que nós já sabemos pelas aulas anteriores, que são os pontos onde a parábola vai cortar o eixo x, e sabemos que a concavidade é voltada para cima. Então, essa parábola tem esse formato aqui. E agora que entra a questão que eu tinha comentado antes de utilizarmos as raízes para determinarmos quando que a função vai ser maior do que zero. Olha só, nesse trecho aqui, entre o 0 e o 5, a parábola está na parte de baixo, na parte negativa do eixo y. E do 5 para cima, do 0 para baixo, a parábola está na parte positiva, tá vendo? Então, aqui nós temos que abaixo do zero faz com que a parábola seja positiva, então, com que os valores de y ou da função sejam positivos, e acima do 5 também. Então, abaixo do zero, acima do 5, com exceção do 0 e do 5, porque no 0 e no 5 ela é igual a zero, e igual a gente não quer. Então, o domínio dessa função são todos os números reais x, tais que eles sejam menores do que zero, ou então maiores do que 5. Então, essa é uma forma de representar o domínio dessa função. Uma outra forma, que é usando a notação de intervalo, é a seguinte. Do 0 para baixo, nós podemos representar como do menos infinito até zero. Com as condições aqui de aberto, usando o parênteses,
para indicar que aqui é menos infinito, então sempre é aberto, e aqui é 0, mas o 0 não pertence. Mas também vale esse conjunto aqui acima do 5. Então a gente vai unir esse conjunto com o intervalo do 5 em diante, com exceção do 5. Então essa aqui é uma outra forma de representar o domínio dessa função, tudo bem? Passando para a questão 2, nós queremos verificar se cada função é par ou ímpar. Então, antes de começar, coloquei aqui um lembrete, quando que a função é ímpar, quando que a função é par. Ela é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. E é par quando f de x for igual a f de menos x. Então, se eu quero verificar que se a função é par ou é ímpar, eu tenho que verificar se ela se enquadra em uma dessas condições. Para a primeira, na letra a gente já tem quem é f de x. Vamos calcular então f de menos x, sendo ela ímpar ou par, porque eu preciso de f de menos x nos dois casos, tá vendo? Então, quem que é f de menos x para essa função? É ir no lugar de x e trocar por menos x. Então, vai ficar menos x sobre menos x ao quadrado. Lembrando que aqui tem que estar entre parênteses. Menos x ao quadrado é a mesma coisa de x ao quadrado, porque qualquer negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, nós ficamos com menos x sobre x ao quadrado mais 1. Esse menos aqui, como significa menos 1, né, e está multiplicando, ele pode ser colocado aqui na frente, ó, menos x sobre x ao quadrado mais 1. E percebam que x sobre x ao quadrado mais 1 é exatamente a expressão da função f. Então, nós podemos trocar essa fração aqui por f, e vai ficar menos f de x. Conclusão, f de menos x é igual a menos f de x, que é o que está aqui. E isso se enquadra em qual das condições? Nessa, ó, o f de menos x é igual a menos f de x. E, portanto, essa função da letra A é uma função ímpar. Agora vamos verificar para a letra B. Vamos calcular também o f de menos x, que significa ir na função f e trocar o x por menos x. Então vai ficar menos x ao quadrado sobre menos x elevado a 4 menos 1. Já vimos que quando tem um menos aqui entre parênteses elevado a expoente par, fica tudo positivo, né? Então nós vamos ter x ao quadrado sobre x à quarta menos 1. Só que x ao quadrado sobre x à quarta menos 1, olha só, é a função f. Então isso aqui, que é f de menos x, na realidade é a própria função f. Portanto, se enquadrou nessa condição, que a função é igual a f de menos x, que é o que apareceu aqui, né? f de menos x é igual a f de x. E, portanto, a letra B é uma função par, tá certo? Na questão 3, associar cada equação ao seu gráfico, explicando a sua escolha sem efetuar a construção dos gráficos com auxílio computacional. Então, a gente quer, só olhando para os gráficos, conseguir deduzir qual deles é para cada uma dessas funções. Temos aqui a preta, temos o gráfico azul e o verde. Para começar, observe o seguinte, nós já vimos nas aulas anteriores que toda função potência do tipo x elevado a n, com n um número inteiro par, vai ser semelhante ao gráfico daquela parábola x ao quadrado. Então quer dizer que tanto o gráfico azul quanto o gráfico verde tem que ser gráficos de funções x elevado a n com n par. Então, tanto a azul quanto a verde ou são de x ao quadrado ou de x elevado a 8, tá certo? Falta saber qual é qual. E aí nós vimos também que quanto maior o expoente for, mais fechada vai ser a curva à medida que o x aumenta, ou seja, conforme o gráfico vai subindo, a curva vai se achatando um pouco, ela vai fechando um pouco mais. Então, quando eu olho para as duas curvas aqui, a azul e a verde, qual que está se achatando mais? Qual que está fechando mais à medida que o gráfico está aumentando aqui? É o azul, tá certo? Isso quer dizer que o expoente dessa função é o maior deles. Então, o azul representa a função x elevado a 8. Tem que ser a função x elevado a 8, tudo bem? Consequentemente, o verde tem que ser o da parábola x ao quadrado. E aí, por eliminação, obviamente, a outra tem que ser de x elevado à quinta. Mas mais do que isso, né, vamos entender por quê. Nós também estudamos que a função potência x elevado a n, com n ímpar, vai ser sempre semelhante ao gráfico de x elevado a 3. E a única dessas três que é semelhante ao gráfico de x elevado a 3 é a função aqui da curva preta, né? A função f. Então ela tem que ser a f de x igual a x elevado a 5, tá certo? Na questão 4, nós queremos encontrar uma equação para uma família de funções que sejam lineares,
todas com inclinação 5, e depois esboçar o gráfico de alguns membros dessa família. Então, o importante aqui de frisar é que eu tenho que as funções têm que ser lineares e que a inclinação tem que ser igual a 5. Então, se as funções têm que ser lineares, elas devem ser da forma ax mais b, onde a e b são reais e o a é diferente de zero, como nós já vimos anteriormente. Bom, nós sabemos que o valor do a é o coeficiente angular, é a inclinação da reta. Então, se aqui foi indicado que a inclinação tem que ser 5, já está dizendo para a gente que esse coeficiente a, o coeficiente angular, que é a inclinação da reta, tem que ser 5. E com isso, as funções que têm que ter esse formato, nós conseguimos restringir um pouco mais, trocando o a pelo 5. A gente já sabe que o a tem que ser igual a 5. Então já temos esse formato. Ó. Então, aqui eu tenho uma família de funções lineares, todas com inclinação 5. E agora o termo b fica indeterminado, né? O termo b pode variar, tem infinitas possibilidades. E é o que vai nos permitir construir o gráfico de alguns membros dessa família, substituindo valores para b. Então a gente escolhe aleatoriamente valores reais para b e determinamos os seus gráficos. Então, variando valores de b, o que nós vamos ter? Por exemplo, poderiam ser outros valores. Se o b é igual a 0, a função passa a ser f de x igual a 5x, porque o b aqui vai ser igual a 0. Quando isso acontecer, lá no gráfico, no plano cartesiano, a gente já sabe que essa reta, né, vai ter que passar pela origem, porque na origem o x é igual a 0. E quando o x é igual a 0, 5 vezes 0 é 0. Então a função é igual a 0 também. Então ela vai passar no ponto 0, 0, que é a origem. Um outro ponto onde ela passa, por exemplo, se eu trocar aqui o x por 1, a imagem vai ser 5 vezes 1, que é 5. Então ela tem que passar pelo ponto de coordenadas 1, 5, que é esse pontinho aqui. Então a reta f de x igual a 5x, que é um dos membros dessa família de funções que nós encontramos, é essa reta aqui, ok? Se eu trocar para outro valor de b, eu vou ter um outro membro dessa família. Por exemplo, se o b for igual a 2, eu vou ter a função f de x igual a 5x mais 2, porque eu troquei o b por 2. O gráfico dessa função vai cortar o eixo y no 2. Lembra? Ela corta o eixo y no valor de b. Então ela vai passar nesse ponto. A raiz dessa função, a gente já viu também, é menos b, então menos 2, sobre o 5, que é o a, menos b sobre a. Então vai ser menos 2 quintos, que está mais ou menos aqui. Ó. Então a curva que representa essa função do primeiro grau aqui é essa curva. Então essa curva representa 5x mais 2, um outro membro da família. Agora trocando o b por outro valor, para finalizar, por menos 2, por exemplo, nós ficamos com a reta f de x igual a 5x menos 2. A reta que representa essa função tem que cortar o eixo y em menos 2. Então, aqui. E a sua raiz é menos b sobre a. O menos b, como o b é menos 2, vai ficar 2 sobre 5, então 2 quintos, que está mais ou menos aqui. Então, essa reta é que passa por aqui. A reta da função f de x igual a 5x menos 2. Então aqui nós temos a família procurada, que é um conjunto de infinitas funções lineares, todas com inclinação 5. E aqui nós desenhamos alguns exemplos, né, alguns membros dessa família, substituindo alguns valores de b. Já para finalizar, o exercício 5 tem um retângulo de perímetro 20 metros, e eu quero expressar a área desse retângulo em função do comprimento de um dos lados desse retângulo. Então tem aqui o retângulo. Se esse lado aqui mede A, como é um retângulo, né, esse outro A aqui também tem que ter medida A. Consequentemente, os outros dois lados eu posso chamar aqui de medidas B, porque os outros dois lados têm que ter, obviamente, as mesmas medidas. Como o perímetro é 20 metros, a gente sabe que o perímetro é a soma das medidas dos lados, nós temos que A mais B é igual a 20. A mais A é 2A, B mais B é 2B, então 2A mais 2B é 20. Podemos colocar o 2 em evidência aqui, então vai ficar 2 vezes A mais B igual a 20. Né? Agora o 2 pode passar dividindo, nós vamos ter que A mais B é igual a 10. Só que nós queremos expressar a área desse retângulo em função do comprimento de um dos lados. Então eu vou escolher aqui isolar um desses lados para eu ter apenas um lado isolado. Então eu vou escolher aqui isolar o A. Se eu isolar o A nessa equação, eu vou obter que o A é 10 menos B. Agora eu vou pensar e chamei essa equação de equação 1. E agora eu vou pensar na fórmula da área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Nesse caso, A vezes B, tá certo? E eu vou chamar essa equação de 2. Agora perceba o seguinte, na fórmula da área eu tenho os dois lados desse retângulo. Eu quero expressar essa função em função apenas de um dos lados. Então eu posso trocar aqui, onde tem o A,
por 10 menos b, porque 10 menos b é igual a A. Então eu vou levar o resultado da equação 1 na equação 2. Então eu vou ter que a área é 10 menos b, que é o A, vezes b. Aqui aplicando a distributiva, 10 vezes b, 10b, menos b vezes b, menos b ao quadrado. Então nós chegamos que a área desse retângulo em função da medida b, que é um dos seus lados, é 10b menos b ao quadrado. Então aqui eu tenho uma função para a área desse retângulo em função da medida b, que é de um dos seus lados. Importante frisar que o b aqui fica limitado, né? Por quê? O A é 10 menos b. Se porventura o b fosse igual a 10, nós teríamos que o A é 10 menos 10. Então o A seria 0. Só que A é a medida de um dos lados do retângulo, então ele não pode ser 0. Então quer dizer que o b não pode ser 10, ele tem que ser menor do que 10. Até porque se ele fosse maior do que 10, 10 menos um número maior do que 10 ficaria negativo. E o A é uma medida de lado de um retângulo, não pode ser negativo. Se o b fosse igual a 0, nós teríamos um problema fácil de identificar, porque o b é uma outra medida do lado do retângulo, então ele também não pode ser 0, né? Então fechamos esse exercício. A área do retângulo foi dada em função de um dos seus lados e colocamos aqui ainda, para garantir, uma restrição nos valores desse lado que a função depende, para que ela de fato tenha sentido, tenha representatividade como sendo realmente a área desse retângulo. Tudo bem? Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo todos vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!